Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência a esse nosso curso de pesquisa operacional, ainda falando sobre teoria das filas. E hoje a gente vai finalmente obter as equações das medidas de desempenho das filas, lembrando que a gente está considerando que o nosso sistema está no estado de equilíbrio, tá? Ou seja, a nossa fila já está funcionando, esse nosso sistema já está funcionando num determinado período de tempo, a longo prazo. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é obter essas medidas partindo lá das fórmulas das probabilidades. Então, vamos lá. As principais medidas de desempenho utilizadas em uma situação de fila são... Então, a literatura ela apresenta para a gente principalmente essas medidas daqui. Que seria... O que seria o nosso LS? LS vai ser o número médio de clientes no sistema. É porque L significa length, que seria comprimento, e S de system, Então seria o comprimento do sistema. LS, comprimento do sistema, que é o número de clientes no sistema. LQ, o L de novo de comprimento, só que dessa vez o Q vem de query, seria fila, é fila em inglês. Então o número esperado, o número médio de clientes na fila. LQ, número médio de clientes na fila. WS, esse W vem de wait, wait é espera, então WS seria o tempo de espera de cliente no sistema, porque S é sistema, Então WS seria qual é o tempo médio de cada cliente no sistema? Quanto tempo em média que um cliente espera no sistema? Quanto tempo que ele leva, em média? Desde o momento que ele chega até o momento que ele sai. O tempo médio que esse cliente fica no sistema é o tempo médio que ele fica na fila, mais o tempo que ele leva para ser atendido, E o WQ é o tempo médio de espera desse cliente na fila. C barra, esse C barra é o número esperado de servidores ocupados. É o número médio de servidores ocupados. Naquele exemplo da aula passada dos caixas, que a gente viu que em média eram 2 caixas que ficavam ocupados, Esse seria o nosso valor de C barra. A gente vai aprender a calcular isso diretamente usando a fórmula. Beleza? Lembrando que o sistema é a fila e a instalação de serviço. Ou seja, a fila e os atendentes. Como é que a gente calcula o número esperado de clientes no sistema? Como é que a gente calcula? Qual é o número esperado de clientes no sistema? É fácil, Como que se calcula um valor esperado? O valor esperado seria N vezes PN, Esse seria o valor esperado. Uma fórmula, de valor esperado ou esperança. Lembra lá de estatística, Valor esperado ou esperança seria N vezes o valor de PN. Seria o valor vezes a frequência relativa, Aqui, então, quais são as possibilidades, A gente pode ter 0 clientes no sistema, pode ter 1 cliente no sistema, 2 clientes no sistema, 3 clientes no sistema. E aí o que a gente vai fazer para calcular o valor médio, que é o valor esperado de clientes no sistema, seria 0 vezes a probabilidade de T0, mais 1 vezes a probabilidade de T1, mais 2 vezes a probabilidade de T2, e assim por diante. Ou seja, o número esperado de clientes no sistema é igual a 0 vezes a probabilidade de T0, mais 1 vezes P1, mais 2 vezes P2, mais 3 vezes P3. Porque aqui a probabilidade, se for lembrar de esperança estatística, a probabilidade aqui é uma frequência relativa, De maneira geral, a gente poderia escrever essa equação dessa maneira aqui, Número médio de clientes no sistema é um somatório de N igual a 1 até E. Porque o que é o E? O E é o número máximo de clientes no sistema. Pode ser infinito, Poderia ser esse somatório até infinito. De N vezes Pn. Por que a gente não colocou N igual a 0, Porque o certo seria colocar N igual a 0, Só que 0 vezes P0 dá 0. Então, basta que a gente considere daqui para frente, 1 vezes P1, mais 2 vezes P2, mais 3 vezes P3, que é justamente o que esse somatório está mostrando. Primeiro faz N igual a 1. 1 vezes P1, mais N igual a 2. 2 vezes P2, mais N igual a 3. 3 vezes P3. Até o número máximo de clientes no sistema, permitidos no sistema. Beleza? Então é dessa maneira que a gente calcula. Se a gente tem P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, é dessa forma
que a gente vai calcular o LS. A gente aprendeu na aula anterior, da aula passada, a calcular P0, P1, P2, P3. Fazendo essa conta, a gente encontra o número médio de clientes no sistema. Considere, por exemplo, que o sistema tenha 2 servidores em paralelo. Então vamos agora para essa situação, né? Que a gente tem 2 servidores em paralelo. Nesse caso, agora a gente vai querer calcular o número de clientes na fila, tá? Então imagina que a gente tenha 2 servidores em paralelo. Se a gente tiver 0 clientes no sistema, quantos clientes tem na fila? É 0, né? Se tiver 1 cliente no sistema, quantos clientes tem na fila? 0. Por quê? Porque esse que chegou, ele vai para esse atendente daqui. Então, quando n é igual a 1, né, o número de clientes na fila é 0. Se tiver 2 clientes no sistema, como são 2 atendentes, os 2 vão ser atendidos, continuamos com 0 clientes no sistema. Se agora a gente tem 3 clientes no sistema, quantos clientes estão na fila? Ora, se tem 3 no sistema, quer dizer que tem 2 sendo atendido e 1 na fila. Se tiver 4 no sistema, tem 2 sendo atendido, 2 na fila. Então a quantidade de clientes na fila é n menos o número de servidores, né? É n menos o número de servidores. Então, ó, se tiver 0, 1 ou 2 clientes no sistema, o número de clientes na fila é 0, pois todos vão estar em atendimento. Se tiver mais do que 2 clientes, o número de clientes na fila vai ser igual a n menos o número de servidores, n menos c. Ou seja, se a gente tiver 3 clientes no sistema, aqui o C é 2, né? São 2 servidores em paralelos. 3 menos 2, tem 1 cliente na fila. Se n é igual a 4, tem 2 clientes na fila. Se n é igual a 5, 5 menos 2, 3 clientes na fila. Se n é igual a 10, 10 menos 2, 8 clientes na fila. Matematicamente, como que a gente calcula, então, o valor esperado, né? O número médio de clientes na fila? Olha, é 0 vezes P0 mais 0 vezes P1 mais 0 vezes P2. Por quê? Porque quando a gente tem 0, 1 e 2 clientes nesse sistema, nesse exemplo, nós temos 0 clientes na fila. Mais 1 vezes P3, porque quando tem 3 clientes, a gente tem 1 cliente na fila. Mais 2 vezes P4, quando n é igual a 4, a gente tem 2 clientes na fila. Mais 3 vezes P5 e por aí vai, até infinito, né? Até a quantidade de clientes no sistema. Beleza? Então, se o número de clientes no sistema for menor ou igual ao número de servidores, então vai ter 0 clientes na fila. Repara que tudo isso aqui é 0, né? A gente começa a nossa soma, o n, né, a partir do C mais 1. O C aqui é 2, né? Do 2 mais 1 que é 3. Então a gente começa a partir do 3, por quê? Porque só quando a gente tem mais clientes no sistema do que temos de servidores, é que vai formar fila. Não é isso? Então a gente vai começar do C mais 1, e aqui esse 1 é o nosso n menos c. Nosso caso, né, 3 menos 2 dá 1. 4 menos 2 dá 2. 5 menos 2 dá 3. Beleza? Então aqui, de uma maneira geral, a gente teria essa fórmula daqui, ó. É a soma partindo de C mais 1 até E, que é o número máximo de clientes no sistema. Isso vai ser o somatório de n menos c vezes Pn. Então, para esse nosso exemplo, em que o C é igual a 2, isso seria 3, a gente começaria do 3, né? Então, 3 menos 2 é 1. Vai dar 1 vezes P3. Agora, n é igual a 4. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes P4. 5. 5 menos 2 dá 3. 3P5. 6. 4 vai dar 4P6. E por aí vai. Lembrando que esse somatório é só para representar isso. Basta a gente entender. Tá, quantos servidores que eu tenho? Tanto. Nesse caso, para esse valor de n, quantos que eu vou ter na minha fila? Essa quantidade vezes o valor de Pn. Beleza? Então, exatamente como a gente fez aqui em cima. Como a gente tem 2 servidores em paralelo, se tiver 0, 1 ou 2 clientes no sistema, a gente tem 0 na fila. Quando tem 3 no sistema, tem 1 na fila. 4 no sistema, tem 2 na fila. 5 no sistema, tem 3 na fila.
e esse resultado vai dar o comprimento médio da fila. Tem uma outra forma de calcular esse nosso LS, que é chamado de fórmula de Little. Só que ele apresenta para a gente a relação entre o LS e o WS. Então vamos lá. O que é o LS? LS é o número médio de clientes no sistema. O que é o WS? O WS é o tempo esperado, né? O tempo médio que esse cliente fica no sistema. E o que é o lambda F, né? Lambda efetivo. Lambda efetivo é a taxa de clientes que efetivamente chega no sistema. Então vamos lá. Se o nosso sistema for infinito, ou seja, ele não tem um limite de clientes, todo cliente que chega vai entrar no sistema. Então, nesse caso, o lambda efetivo é o próprio lambda, ele é igual a lambda. Tudo bem. Mas agora vamos considerar uma situação em que o nosso sistema ele é limitado. Então, a gente tem no máximo 10 clientes. Nosso sistema pode ter no máximo 10 clientes. Então, se o nosso sistema tiver 6 clientes e chegar um cliente, ele vai para 7. Se o nosso sistema tiver 7 clientes, chegar um cliente, ele vai para 8. Se ele tiver 9 clientes, chegar um cliente, ele vai para 10. E se ele tiver 10 clientes e chegar um cliente, ele vai para 11? Não, por quê? Porque ele não tem no máximo 10. Então esse cliente que chega vai fazer o quê? Vai ser perdido, ele vai desistir. Ele não vai entrar efetivamente no sistema. Entenderam isso? Então, nesse caso, observa que se a gente tem 10 clientes no sistema, então esse cliente que chega não vai entrar. Se ele não vai entrar, então ele não é um cliente que entrou no sistema, né? Ele não fez o nosso sistema ir para 11. Ele desistiu. O que está dizendo isso na prática? Que a taxa efetiva de clientes, para esse caso em que o sistema é limitado, a taxa efetiva é menor do que a taxa lambda de chegada. Porque existe uma quantidade de clientes que é perdida, que acontece quando o nosso sistema tem 10 clientes. Beleza? Então a taxa efetiva são aqueles que de fato entram. Porque são os que de fato entram, que de fato vão experimentar a fila, que de fato vão ocupar o sistema. E aí, ó, essa fórmula faz sentido. Por quê? Vamos dizer que efetivamente cheguem 2 clientes por hora. E cada cliente experimenta, em média, 1 hora de espera. Então, em média, chegam 2 clientes por hora e cada cliente fica, em média, 1 hora no sistema. Nesse caso, qual é o número esperado de clientes no sistema? 2 vezes 1, que é 2. Ora, se a cada hora chegam 2 clientes, né, e cada cliente fica em média 1 hora, então nosso sistema vai ter, em média, 2 clientes. Beleza? Se os clientes chegam, em média, 4 clientes por hora, e cada cliente fica, em média, 2 horas no sistema, 4 vezes 2, 8. Olha, se a cada hora chegam 4 clientes e cada cliente fica, em média, 2 horas no sistema, então a gente vai ter, em média, 8 clientes nesse sistema. Beleza? E de maneira análoga, né, a gente pode dizer que o tamanho dessa nossa fila, né, o número médio de clientes na fila, é a taxa efetiva de clientes que entram vezes o tempo médio que esse cliente fica na fila. É a mesma explicação de cima, né? Se a gente pegar a taxa, né, o número de clientes que chegam, e multiplicar pelo tempo que ele fica na fila, a gente vai ter o número médio de clientes na fila. Beleza? Então a taxa efetiva, como eu falei, ela é igual à taxa nominal de chegada, se todos os clientes que chegam de fato entram no sistema. Ou seja, se o nosso sistema for ilimitado, que significa dizer que não existem clientes desistentes ou perdidos por causa da lotação do sistema. Caso existam clientes que não possam se juntar ao sistema, por conta disso, né, de o sistema estar cheio, ou seja, né, por ele ter um valor limitado ele tem um número máximo de clientes permitidos, então a taxa efetiva de entrada de cliente vai ser menor do que a taxa nominal, né? O lambda efetivo vai ser menor do que o lambda. Então o lambda efetivo define a taxa de chegada de clientes que de fato, efetivamente, entraram no nosso sistema. Então ela seria, né? Quando a gente for calcular essa taxa efetiva, basta fazer o lambda menos
a taxa de clientes perdidos. Né? Perdido em inglês, lost. Né? Seria o lambda menos o lambda lost. Isso vai dar o nosso lambda efetivo. Ou seja, esse lambda lost, né, dá pra gente a taxa de clientes que desistiram. Quantos clientes que desistiram de entrar porque encontraram o sistema cheio? Temos também que o tempo de espera, né, no sistema, ele é o tempo de espera na fila mais o tempo de atendimento. Como é que a gente calcula tempo de atendimento? É 1 sobre μ, né? É 1 sobre a taxa de atendimento. Se a gente atende 2 clientes por hora, 1 sobre 2, 0,5, vezes 60, 30 minutos, né? Se a gente atende 2 clientes por hora, quer dizer que o tempo de atendimento é de 30 minutos. Se eu somar o tempo que ele fica na fila mais o tempo que ele leva para ser atendido, eu tenho o tempo que ele fica no sistema, que esse cliente, em média, fica no sistema. Lembrando que o tempo de atendimento ele é 1 sobre μ, independente da quantidade de atendentes. Porque se o atendente leva meia hora para te atender, não importa se tenham 10 atendentes, porque você vai ser atendido exclusivamente por ele. A não ser que no nosso modelo você pudesse ser atendido por 2 ou por 3 ao mesmo tempo. Aí a gente dividiria esse tempo por 2 ou por 3, né? Se você for atendido, um atendente leva meia hora, e se você pode ser atendido por 2, e aí vai levar 15 minutos, aí tudo bem, esse μ aqui depende da quantidade que te atendeu. Só que no nosso modelo a gente só pode ser atendido por 1. Então o tempo de atendimento é 1 sobre μ. Beleza? E aí vamos só fazer uma constatação matemática que é o seguinte. Vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar ela pelo lambda efetivo. Aí vai ficar WS vezes lambda efetivo é igual a WQ vezes lambda efetivo mais W efetivo sobre μ. Beleza? Tá aqui, ó. E aí, o que a gente observa? Quem é WS vezes lambda efetivo? Tá aqui em cima, ó. WS vezes lambda efetivo é o nosso LS. E o WQ vezes o lambda efetivo é o nosso LQ. Então aqui, ó, no lugar do WS vezes lambda efetivo, botei o LS. WQ vezes lambda efetivo, botei o LQ. E aqui ficou simplesmente lambda efetivo sobre μ. Qual é a constatação que a gente chega aqui, ó? O número de clientes no sistema, ele é igual a o número de clientes médio, né, na fila, mais o que seria esse termo daqui? O número de clientes em atendimento. Número de clientes em atendimento é o mesmo que dizer número de atendentes ocupados. Então, LS é o número médio de clientes no sistema. LQ é o número médio de clientes na fila. Lambda efetivo dividido por μ, isso daqui a gente vai definir como número médio de atendentes, né, de servidores ocupados, que é o número de clientes que está sendo atendido, né? Isso é o mesmo que dizer número de clientes em atendimento. Beleza? Então, o nosso C barra, a gente chamou isso de C barra lá no início, né? C barra é igual a lambda efetivo dividido por μ. Que também é igual, né? Se a gente botar o C barra aqui e passar o LQ para o outro lado, C barra é igual a LS menos LQ. Pega a quantidade que tem no sistema, subtrai da quantidade que está na fila, o que restou é a quantidade que está sendo atendida, né? Que é o número de servidores ocupados. Então, ou seja, o número esperado de clientes no sistema, número médio de clientes no sistema, é o número esperado de clientes na fila, mais a razão entre a taxa efetiva de entrada dividido pela taxa de atendimento, né? Que é o número médio de servidores ocupados com clientes. Se, por exemplo, essas duas taxas fossem iguais, então, em média, teremos um servidor ocupado. Se, em média, chegam clientes de 5 em 5 minutos e os clientes são atendidos de 5 em 5 minutos, então a gente sempre vai ter um servidor ocupado. Então, o número médio de clientes no sistema é igual ao número médio de clientes na fila mais o número médio de clientes em atendimento, que é o número médio de atendentes ocupados. A partir daí, temos que o número médio de servidores ocupados, que é o nosso C barra, como eu falei, ó, é o LS menos LQ, ou então lambda efetivo dividido por μ. Se a gente tem o lambda efetivo, o μ a gente conhece, a gente consegue, a partir disso, calcular o C barra. Se a gente já calculou o LS e o LQ, LS menos LQ vai dar o C barra, naturalmente, dá o mesmo resultado, tá?
Com isso, temos que a taxa de ocupação... Como é que a gente calcula a taxa de ocupação? É o número de servidores ocupados dividido pelo número total de servidores. Número de servidores ocupados é o C barra. E o número de servidores totais é o nosso número de servidores em paralelo, que é o nosso C. Se em média a gente tem 3 servidores ocupados, dos 5, a taxa de ocupação vai ser 3 dividido por 5, que dá 0,6, que multiplicado por 100% dá 60%. Se eles estão 60% do tempo ocupados, significa que eles estão 40% do tempo ocioso. E essa medida de ocupação é importante porque quanto maior é a ociosidade, maior é o desperdício de dinheiro com a instalação. Então, quanto maior for a taxa de ocupação, menor é a ociosidade, significa que eu estou tendo um prejuízo menor. Só que, se a taxa de ocupação está próximo dos 100%, quer dizer que a fila está grande, né? Então eu reduzo o custo da instalação, mas eu aumento o custo devido à espera. Agora, se eu aumento o número de servidores, o custo devido à espera diminui, porque a fila diminui, né? Só que a ociosidade aumenta. E aí, consequentemente, o custo em função de servidores que não estão trabalhando vai aumentar. Beleza? Então, isso novamente é a gente fazendo aquela análise de custo, comparando o custo da instalação com o custo da espera. Então, a gente consegue fazer essa comparação de custo observando a taxa de ocupação e o tempo de espera, ou então o tamanho da fila. A gente pode observar a taxa de ocupação, né, esse C barra sobre C, como sendo essa nossa medida de desempenho associado ao custo da instalação, e a gente pode utilizar, por exemplo, o tempo de espera ou o número médio de clientes esperando no sistema, né? O tempo de espera no sistema ou o número médio de clientes no sistema, ou na fila, como sendo essa medida que vai nos gerar o custo devido à espera. Beleza? Então isso para quem está querendo fazer uma modelagem envolvendo o custo. Então, ao multiplicar essa taxa por 100%, a gente tem o percentual de ocupação, que é o percentual de tempo que os servidores estão ocupados, que eles estão trabalhando. Se fizer 100 menos essa porcentagem, a gente vai ter a taxa ou percentual de tempo que os servidores estão ociosos, ou seja, a ociosidade da instalação. Bem, para entender, então, como usar essas fórmulas, vamos partir desse exemplo daqui. Nesse exemplo, a gente vai calcular desde lá das probabilidades, a gente vai fazer o trabalho completo. A gente vai calcular as probabilidades e aí, tendo as probabilidades, a gente calcula essas medidas, tá? O exemplo diz o seguinte: o estacionamento está limitado a 5 vagas. Então, ele tem 5 vagas, que seriam os 5 atendentes, e tem 3 vagas temporárias, que seriam os carros que estão na fila. 5 mais 3 quer dizer que o nosso sistema está limitado a 8, né? A gente pode ter no máximo 8 clientes no sistema. Os carros chegam a uma distribuição de Poisson 6 carros por hora. Nosso lambda é 6 carros por hora. O tempo em que o carro fica estacionado é exponencialmente distribuído com média de 30 minutos. 60 dividido por 30, 2 carros por hora. Então, o nosso atendimento, né, que é a taxa de saída de carros do nosso sistema, é de 2 carros por hora, que são os carros que ficam no estacionamento. Quando o carro sai do estacionamento, um carro que está na vaga temporária ocupa a vaga do estacionamento, tá? É assim que está funcionando essa nossa dinâmica. Essas 5 vagas são os nossos 5 atendentes em paralelo. Cada atendente atende o quê? Cada carro em 30 minutos. Então, 2 carros por hora. Então, nosso Mi é de 2 carros por hora por vaga. Se tiver uma vaga ocupada, ou seja, se o nosso N for igual a 1, se a gente tem um carro no sistema, a taxa de atendimento é de 2 carros por hora. Mas se tiver 2 carros no sistema, vão ter 2 vagas ocupadas. Então a taxa de atendimento vai ser 2 vezes 2, 4 carros por hora. Se tiver 3 carros no sistema, agora tem 3 vagas ocupadas. Cada vaga, 2 carros. Então, 3 vezes 2, 6 carros por hora. O nosso Mi 3, vai ser igual a 6 carros por hora. Se tiver 4 carros, Mi 4 igual a 8 carros por hora. Se tiver 5 carros, Mi 5 vai ser igual a 10 carros por hora.
E se tiver 6 carros? Se tiver 6 carros, um carro vai para a fila, né? Porque a gente só tem 5 vagas. Então, se tiver 6 carros, a gente continua tendo 5 vagas ocupadas, 5 vezes 2, 10. Então, Mi6 é igual a 10. O Mi7 também é igual a 10. Mi8 é igual a 10. Mi9 não pode, porque a gente não pode ter 9 carros no sistema. A gente só pode ter no máximo 8. Beleza? Então, as vagas temporárias podem abrigar até 3 carros. Os carros que não puderem estacionar, ou seja, os carros que encontrarem o sistema cheio, com 8 carros, vão desistir. Então, o nosso sistema está limitado a 8 vagas. Em primeiro lugar, vamos classificar esse problema usando a notação de Kendall. Tanto as distribuições de chegadas quanto as de partida são marcovianas ou de Poisson. Então, a gente vai usar MM, né, para chegada e para saída. A gente tem 5 vagas, que são os 5 servidores em paralelo. Nosso C igual a 5. Aqui, como não definiu a disciplina da fila, a gente está supondo que seja o primeiro que chega é o primeiro a ocupar a vaga. Então, nossa disciplina vai ser FCFS. Eu não sei se ele chegou a dizer isso, né? Não, está dizendo assim, ó, os visitantes que não conseguem encontrar uma vaga livre esperam em vagas temporárias até que um carro estacionado saia. Então, o primeiro que chegou vai para a vaga temporária e ele, assim que ela fica livre, ele ocupa ela. Então, é FCFS mesmo. O número de clientes suportado no sistema é os 5 servidores mais as 3 vagas temporárias. É 8, né? Então, nosso E é igual a 8. E como não falou nada sobre a fonte, nossa fonte ela é ilimitada, ela é infinita. Então, essa daqui é a nossa notação de Kendall para esse modelo de fila que a gente está lidando agora, tá? Agora, vamos determinar as probabilidades PN de haver N carros no sistema, que é o nosso estacionamento, como a gente fez na aula passada. Então, em primeiro lugar, o nosso lambda N o nosso lambda é 6 carros por hora. E ele não varia em função de N, porque a nossa fonte é infinita. Então, o nosso lambda, para qualquer que seja o valor de N, lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6, lambda 7, lambda 8, são todos iguais a 6, tá? Então, a taxa de atendimento depende do número de carros que estiverem no sistema. A taxa de chegada não, mas a taxa de atendimento sim. A taxa entre saídas de carros é 30 minutos, em horas seriam 0,5 horas, então o Mi, que é igual a 1 sobre 0,5, 2 carros por hora. Então, nosso Mi é igual a 2. Essa taxa de 2 carros por hora é a taxa por servidor, por vaga ocupada. Só que como a gente tem 5 servidores em paralelo, né, 5 vagas em paralelo, o nosso MiN depende do número de vagas ocupadas. Se a gente tiver um carro, a gente só tem uma vaga ocupada, nosso Mi é igual a 2. Se a gente tiver 2 carros, N igual a 2, como cada vaga é 2 carros por hora, né? Então 2 vezes 2 dá 4. Se N for igual a 3, a gente vai estar ocupando 3 vagas, vai dar 6. 6 carros por hora. Se tiver 4 carros, estamos ocupando as 4 vagas, 2 vezes 4 dá 8. Se tiver 5, vai dar 10. Se tiver 6, 7, 8, a gente vai estar ocupando as 5 vagas. Então, para 6, 7, 8, também o valor vai se manter 10 carros por hora. Beleza? Então, qual é a conclusão? Ó? Que o nosso MiN é igual a N vezes Mi, né? Mi vezes N, né? Para N igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é igual a Mi1, o nosso Mi é igual a 2, né? Mi1 é igual a 2 vezes 1, que dá 2. Mi2 é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Mi3 dá 6. Mi4 dá 8. Mi5 dá 10. Então, para N igual a 1 até 5, para N igual a 1 até C, que é o nosso número de servidores em paralelo, o nosso MiN é dado por essa equação aqui, por essa expressão. Acima do valor de C, C é 5, né? Então, para 6, 7 e 8, lembrando que vai até 8, porque é o máximo, né, de carros no sistema, ela é fixa igual a 10, porque 10 é a taxa de saída quando a gente está com todos os servidores ocupados, todos os 5. E se a gente tem 6, 7 e 8 clientes, significa que todos... Se a gente tem clientes 6, 7 e 8, significa que vai ter cliente na fila, consequentemente, significa dizer que todos os 5 servidores estão ocupados. 5 vezes 2 dá 10.
Então nós temos o valor de lambda, temos o valor de μn, com isso a gente vai calcular as probabilidades. As fórmulas a gente já sabe da aula anterior. P1 é igual a lambda 0 sobre μ1. P2 é igual a lambda 0, lambda 1, μ1, μ2, né? Vezes P0, vezes P0. Todos eles vezes P0. Então vamos lá. P1 é igual a lambda 0 sobre μ1 vezes P0. Lambda é sempre 6. E o μ1, só estou com um estacionamento, uma vaga ocupada, né? Então a taxa vai ser de 2 carros por hora. 6 sobre 2 que dá 3P0. Vamos lá, P2 é lambda 0, lambda 1, μ1, μ2. Lambda é sempre 6. μ1 é 2 e μ2 é 4. Que agora eu tenho 2 vagas ocupadas. 2 vezes 2 dá 4. Isso vai dar, fazendo as contas, 9 sobre 2P0. P3. P3 é lambda 0, lambda 1, lambda 2, μ1, μ2, μ3. Lambda é sempre 6. 6 vezes 6 vezes 6. μ1 é 2, μ2 é 4 e μ6 é 6, né? Então isso vai dar, 6 vai cortar com 6, vai dar novamente o 6 vezes 6 dividido por 4 vezes 2, que dá 9 sobre 2. Então 9 sobre 2, P0. E aí vamos observar o seguinte, ó, eu vou trabalhar aqui com uma manipulação matemática só para a gente perceber uma coisa, tá? Então vamos lá, lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, é sempre 6, né? E aqui vai ser 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8. Isso daqui vai dar 6 elevado à quarta dividido por... Se a gente for fazer essa conta aqui, ó, se a gente pegar e dividir tudo por 2, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 dá 4 fatorial. Para isso eu tive que dividir esse por 2, dividir esse por 2, dividir esse por 2 e dividir esse por 2. Então eu fiz isso 4 vezes. Então isso daqui vai dar 2 elevado a 4. Tá vendo? Esse termo aqui embaixo é a mesma coisa que fazer 2 elevado a 4 vezes 4 fatorial. Isso daqui, ó, 6 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4 dá 6 sobre 2 elevado a 4. 6 sobre 2 dá 3. Então vai dar 3 elevado a 4. Não precisa fazer essa manipulação matemática. Eu estou fazendo só para a gente observar uma característica desse tipo de problema, tá? Mas não precisa, é só fazer a conta. Isso aqui vai dar um valor P0. Aqui, ó, dá 4,5 P0. Aqui vai dar, se fizer essa conta, ó, não precisa nem fazer o 3 elevado a 4. Pode fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 dividido por 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2. Fazendo essa conta, isso vai dar, ó, 3 elevado a 4 dividido por 4 fatorial. Eu vou fazer isso porque está mais rápido, né? Isso daqui dá, ó, 3,375 P0. Entendeu? Então isso aqui dá um valor. Só que observa essa característica aqui, justamente porque eu quero chamar a atenção para esse ponto, ó. Então isso aqui vocês entenderam. 3 elevado a 4 dividido por 4 fatorial. Quem é o 3? Esse 3 é o lambda dividido por μ. Lambda é 6, μ é 2. Lambda dividido por μ dá 3. E quem é esse 4 que está aparecendo aqui, ó? É justamente o valor de n. Beleza? Vamos olhar lá para o P5, ó, a mesma coisa. Vamos olhar para o P5. O P5 é lambda 0 até lambda 4, μ1 até μ5. Todos os lambdas são 6. O μ1, μ2, μ3, μ4, μ5 são diferentes, né? É 2, 4, 6, 8 e 10. Isso daqui dá 6 elevado a 5. Aqui, ó, se eu dividir tudo por 2, vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que é 5 fatorial. Como eu dividi 5 elementos por 2, eu vou colocar um 2 elevado a 5 aqui. 6 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5 é igual a 3 elevado a 5. E aí, novamente, ó, nós temos o lambda dividido por μ, nós temos o n aqui e aqui. Beleza? Vezes P0. Mas aí, como eu falei, para resolver a questão, basta fazer a conta, tá? Aí aqui, ó, só para observar isso, ó. Isso acontece toda vez que a gente tem um sistema em paralelo. Se a gente olhar para n, ó, para n igual a 1 até C, onde C é a quantidade de atendentes em paralelo, isso daqui sempre vai acontecer. Beleza? A gente sempre vai ter que Pn é igual a lambda dividido por μ, seria a taxa de chegada dividido pela taxa de partida, elevado a n dividido por n fatorial vezes P0.
Então isso daqui sempre acontece para quando a gente tem servidores em paralelo. Para quando a gente tem C servidores em paralelos. Então isso aqui vai de 1 até C. Beleza? Vamos agora observar para os demais valores. Porque agora o que vai acontecer? Mi6, Mi7, Mi8 continuam sendo igual a 10. Beleza? Eles continuam sendo igual a 10. E aí essa tendência de crescimento já não acontece mais. Ela acontece até aqui, né? A partir desse valor de Mi6, Mi7, Mi8, ela não acontece mais. Então vamos calcular. Então, ó, P6 vai de lambda 0 a lambda 5, de Mi1 a Mi6. Os lambdas são tudo 6. O Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, Mi5 está aqui, só que o Mi6 também é igual a 10. Porque aí a gente já está ocupando as 5 vagas, né? Os 5 servidores. Esse pedaço aqui, ó, é o mesmo da questão anterior, né? O que mudou foi esse pedacinho novo que apareceu aqui, ó. Esse 6 dividido por 10 aqui. Então vamos lá, vamos manipular isso algebricamente. Como eu falei, para resolver a questão é só fazer essa conta. Isso aqui vai dar um valor, só fazer a conta na calculadora. Mas eu quero mostrar para vocês um comportamento. Então, ó, isso daqui é 6 elevado a 6. Aí aqui embaixo eu simplesmente repeti. Aqui, como a gente já viu, ó, isso daqui, esses primeiros termos, é 2 elevado a 5 vezes 5 fatorial, igual foi na outra questão. Aqui sobrou 10, né? Tenho 10 aqui. O que a gente observa, ó? Esse 10 daqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar esse 2 elevado a 5 aqui, ó. Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Quando eu multiplico por 2 em cima, vai ficar esse 2 aqui, né? 2 vezes. Multiplicar por 2 embaixo, 2 vezes 2 elevado a 5, dá 2 elevado a 6. Beleza? E aí eu vou fazer agora o 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, o que a gente concluiu aqui, ó? Que quando para o P6, isso daqui deu 3 elevado a 6 dividido por 5 fatorial vezes 5. Beleza? O que é esse 3 aqui? Esse 3 é o nosso lambda dividido por mi. Esse 6 aqui é o nosso valor de n. E o que é esse 5 que está aparecendo aqui? Ó? É o número de servidores. Não é? Nós não temos 5 vagas. Então esse 5 que apareceu aqui e esse 5 que apareceu aqui está associado ao número de servidores. Seria o valor de C. Aqui é o C, aqui é o N e aqui é o lambda dividido por mi. Beleza. Vamos continuar. Vamos fazer agora para o P7. Então agora vai de lambda 0 a lambda 6, de Mi1 a Mi7, tudo 6. Aqui vai 2, 4, 6, 8, 10. E aí o Mi6 e o Mi7 são iguais a 10, né? Então vezes 10 vezes 10. Aqui seria o nosso 6 elevado a 7. Beleza? Aqui, ó, esses primeiros termos aqui. 2 elevado a 5 vezes 5 fatorial. A gente já calculou. Ficou faltando 10 vezes 10. Vamos fazer aquela mesma jogada. Só que dessa vez eu vou multiplicar aqui por 2 ao quadrado. Então vou multiplicar por 2 ao quadrado aqui em cima. E aí eu vou multiplicar por 2 ao quadrado aqui embaixo. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a quinta. Repete a base, soma 2 mais 5 dá 2 elevado a 7. Beleza. Então agora, ó, aqui, esse pedacinho daqui vai dar o nosso 3 elevado a 7 dividido por 5 fatorial. E aqui, ó, 2 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado, isso daqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Isso aqui seria 5 ao quadrado. Então tá aqui, ó, deu 3, que é o nosso lambda dividido por mi, elevado a 7, que é o nosso n, vezes c, que é o nosso número de servidores em paralelo, ao quadrado vezes c fatorial. Só que o que é esse ao quadrado que apareceu aqui? Esse ao quadrado é o número de clientes que está na fila. Como é que eu calculo o número de clientes na fila? Basta eu fazer o n menos c. É o n, que é o quanto que tem no sistema, menos o número de servidores que tem no sistema, que é o número de clientes que está na vaga, no caso, né? Que estão na vaga definitiva. Aqui em cima, ó, se a gente fizer n menos c, seria 6 menos 5, dá 1. 5 elevado a 1 dá 5. Aqui a gente tem que fazer 7 menos 5. N menos C seria 7 menos 5. 7 menos 5 dá 2. Olhando, ó, essa mesma lógica, olhando aqui para baixo, ó como é que ficou. Lambda sobre mi elevado a n
C, C, e aqui é 3. Por quê? 8 menos 5 dá 3. N menos C dá 3. Então, de maneira geral, para esse problema, a gente só tem até P8, né? Porque no máximo são 8 clientes no sistema. Então, Pn vai ser igual a 3 elevado a n, dividido por 5 elevado a n menos 5, vezes 5 fatorial, vezes P0. Para esse nosso caso, de n igual a 6, 7, 8. Para um caso geral, seria de n igual a c mais 1 até e, que é o número de clientes no sistema, pode ser infinito, ou pode ser um valor limitado, né? De n igual a c mais 1 até e, a gente teria Pn igual a lambda dividido por μ elevado a n, dividido por c elevado a n menos c vezes c fatorial. Então essa seria a fórmula para calcular essa probabilidade de ter n clientes quando nosso sistema tem servidores em paralelo. Tem mais de um servidor. Beleza. Tá, ok. Independente disso, voltando para o nosso problema, a gente consegue calcular esses valores, né? A gente sabe, aqui está 3, aqui está 4,5, 4,5. Dá para fazer essas contas, não precisa nem chegar até aqui. É só fazer, por exemplo, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, dividido por 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2. Isso aqui vai dar um valor. Faz a mesma coisa aqui, ó. Fazendo essa conta vai dar um valor. Fazendo essa conta vai dar um valor. Fazendo essa conta vai dar um valor. Então a gente tem o P1 é igual a uma constante P0. P2 é igual a constante P0. A gente tem os valores, né? Para calcular o valor de P0, a gente tem que fazer o somatório. São 8 elementos que o nosso sistema só pode ter até n igual a 8 clientes. Então a gente vai fazer P0 mais P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 mais P6 mais P7 mais P8 é igual a 1. E aí a gente tem os valores, né? 1 P0 mais 3 P0, 4,5 P0 e por aí vai. Isso aqui são tudo constantes, tá? Bota o P0 em evidência. Botando o P0 em evidência, a gente vai ter todas essas constantes aqui. Fazendo essa soma, vai dar um resultado. Então, fazendo essa conta, isso vai dar 20,7814. Então, P0 vezes 20,7814 é igual a 1. P0 é igual a 1 dividido por 20,7814, que vai dar 0,04812. Então, esse daqui é o nosso P0. Se a gente substituir na equação de P1, de P2, de P3, P4, P5 até P8, fazendo, né, 3 vezes P0, 4,5 vezes P0 e por aí vai, a gente vai encontrar os valores de P1, probabilidade de ter um cliente, de ter 2 clientes, de ter 3 clientes, até ter 8 clientes. Aqui eu coloquei só para facilitar a nossa visualização, eu coloquei esses resultados na tabela. Então, ó, qual é a probabilidade de ter um cliente? 0,14436. Qual é a probabilidade de ter 5 clientes no sistema? 0,09744. Beleza? Então, aqui a gente tem essa distribuição de probabilidades. De maneira que, se a gente somar... Aqui eu esqueci de botar o n igual a 0, né? Se a gente somar isso desde o n igual a 0 até o n igual a 8, vai dar 1. Nossa distribuição de probabilidades em função do número n de clientes no sistema. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente calculou o Pn. Vamos agora calcular as medidas de desempenho que a gente aprendeu nessa aula. Então vamos começar calculando o lambda efetivo, tá? Lambda efetivo, lembrando, é a taxa efetiva de clientes que chegam ao sistema. Essa figurinha aqui representa bem isso, ó. A nossa fonte, vamos botar assim, ó, ela libera clientes a uma taxa lambda. Se o nosso sistema for infinito, for ilimitado, o nosso lambda vai ser igual ao nosso lambda efetivo, né? Lambda efetivo é igual a lambda porque todos que chegam entram no sistema. Só que nesse caso, a gente tem um sistema que é limitado. Então, caso esse cliente encontre o sistema cheio, encontre o sistema com 8 clientes, o que ele vai fazer? Ele vai desistir. Lambda lost. Então, a quantidade que efetivamente entra é lambda menos lambda lost. Beleza? Então, tá aqui, ó. Os clientes são gerados por uma fonte. Nosso lambda é 6 carros por hora.
chegando ao sistema. Caso o sistema tenha vaga disponível, ele entra. Há uma taxa lambda efetiva. Caso contrário, se não houver vagas, né, se o nosso sistema tiver com N igual a 8 clientes, esse cliente não vai entrar no sistema. Então, esse cliente que deixou de entrar, ele deixa de entrar uma taxa lambda lost, né? Se a gente somar a quantidade que entra com a quantidade que desistiu, é a própria quantidade que foi gerada pela fonte, que é 6 carros por hora. Vamos calcular então lambda lost. Lambda a gente tem, que é 6. Se a gente encontrar lambda lost, basta a gente fazer o lambda menos o lambda lost, que a gente vai encontrar o lambda efetivo. Como é que a gente calcula o lambda lost? Taxa de clientes perdidas, que desistiram de entrar no sistema. A gente tem que considerar qual é o valor de N que faz o nosso sistema ficar cheio, que é o valor de N que faz o cliente desistir de entrar. Nesse caso é 8, né? Que é o tamanho do sistema. Como o sistema tem capacidade para 8 carros, N igual a 8, então se o sistema tiver 8 carros, qualquer novo carro que chegar, há uma taxa lambda 8, né? Que no caso é 6, né? A taxa de chegada, quando tem 8 clientes, é a mesma, né? É 6 carros por hora. Esse cliente que chegar a essa taxa vai ser perdido. Então, qual é a taxa de clientes que é perdido nesse sistema? É só a gente fazer o lambda 8 vezes o P8. Lambda 8 é o próprio lambda, né? Então, é só a gente fazer o lambda vezes a probabilidade de ter 8 clientes no sistema. Para qualquer outra probabilidade, se a gente considerar P0 até P7, esse cliente entra. Então, de P0 mais P1 mais P2 mais P3 até P7, esse resultado, essa soma, nos dá a probabilidade de o cliente entrar no sistema. Então, se a gente fizer lambda vezes esse resultado, a gente vai ter o lambda efetivo. Só que é mais fácil a gente fazer dessa maneira. A gente poderia fazer P0, somar P0 até P7 e multiplicar isso por lambda, que vai dar o lambda efetivo. Só que é mais fácil a gente fazer 1 menos o lambda perdido. Quando que o cliente não entra? Qual é a taxa de clientes que deixa de entrar no sistema? Ela acontece quando a gente tem 8 clientes no sistema. Então é só fazer lambda vezes P8, onde 8 é a capacidade do sistema. Fazendo 6 vezes P8, P8 a gente calculou lá atrás, né? A gente tem o P8, porque a gente calculou o P0, só substituindo a fórmula de P8. Isso vai dar 0,1263 carros por hora. Ou seja, a taxa de clientes perdidos por hora ocorre quando temos 8 clientes no sistema, sendo igual à taxa de chegada de clientes quando temos 8 clientes, que é 6 carros vezes a probabilidade de ter 8 clientes, que seria a frequência do nosso tempo que a gente tem 8 clientes no sistema. E aí, com isso, o lambda efetivo, que é o lambda menos o lambda lost, que vai ser 6 menos 0,1263, isso vai dar 5,8737. Então, a taxa de chegada é 6, só que a taxa de chegada efetiva, que é a quantidade de carros que efetivamente entram no sistema, tá vendo que ela é um pouco menor, 5,8737, justamente porque existe uma taxa de clientes que é perdido porque encontra o sistema cheio. Beleza? Então, o lambda efetivo ele vai ser importante, porque como a gente viu lá nas fórmulas, a gente vai precisar do lambda efetivo, tá? Bem, vamos para as medidas de desempenho. Primeiro, vamos calcular o número médio de clientes no sistema. Qual é o número médio de clientes no sistema? Como é que a gente faz isso? É só fazer, 1 vezes a probabilidade de ter um cliente, mais 2 vezes a probabilidade de ter 2 clientes, até 8 vezes a probabilidade de ter 8 clientes. P1, P2, P3 até P8 a gente calculou, tá até lá na tabela. Coloquei até naquela tabela. E aí é só fazer, né? P1 vezes 1, né? 2 vezes P2, 3 vezes P3, até 8 vezes P8, soma isso. Esse resultado vai dar, né? Fazendo essas contas, vai dar 3,12865 carros. Então, em média, o nosso sistema tem, no equilíbrio, aproximadamente 3 carros, né? 3,13 carros, 3,1 carros. Está aproximadamente 3 carros. Em média, o nosso sistema tem 3 carros, certo?
ocupando tanto as vagas quanto as vagas temporárias, tá? Aqui lembrando que a gente está somando a quantidade de carros que está na fila mais o que está em atendimento, ou seja, quantidade de carros nas vagas temporárias mais nas vagas definitivas. Como que a gente obteve esse resultado? Né? Substituindo as probabilidades, né? P1, P2, P3, P4, que a gente calculou, que está na tabela, deu esse valor LS igual a 3,12865, ou seja, em média temos 3 carros no estacionamento, né? No sistema, no estado de equilíbrio. Como é que a gente calcula LQ, que é o número médio de carros na fila? Olhando para a fórmula, né? A fórmula é essa daqui, que seria, ó, N igual C é 5. Então seria N igual a 6 até, no nosso caso não é infinito, né? Nosso caso vai até 8, que é o nosso limite, né? Nosso limite vai até 8, não é isso? Então isso vai ser LQ igual a N igual a 6 até 8 de N menos C, que é 5, N menos 5 vezes Pn. E aí como é que vai ficar isso? É só fazer, ó, N igual a 6. Isso vai ser 6 menos 5, que é 1. Então vai ficar 1P6 mais N igual a 7, 2P7 mais N igual a 8, que é o último, né? 3P8. Ou seja, 1P6 mais 2P7 mais 3P8. O que é esse 1P6? Olha, quando a gente tem 6 carros no sistema, a gente tem quantos carros na fila, na vaga temporária? 1, né? Porque são 5 ocupando as vagas, os atendentes, e 1 na vaga temporária. Se a gente tem 7 carros no sistema, tem 2 na fila. Se a gente tem 8 carros no sistema, a gente tem 3 na fila. Então é só fazer 1 vezes P6 mais 2 vezes P7 mais 3 vezes P8. P6, P7, P8 a gente já calculou. Fazendo essa conta, isso vai dar 0,1918 carros. E esse é a quantidade de carros, em média, que ficam nessa nossa fila, nas vagas temporárias, no estado de equilíbrio, tá? No equilíbrio. A gente poderia calcular esse LQ de uma outra maneira, partindo, por exemplo, dessa fórmula daqui, ó. Por quê? Porque a gente tem o LS, a gente calculou, ó. A gente não calculou o LS? A gente tem o LS. Ora, se a gente tem o LS, a gente tem o lambda efetivo e a gente tem o Mi, não é? Então a gente poderia calcular o LQ. Basta passar o lambda efetivo sobre Mi, para o outro lado subtraindo. Então aqui, ó, LQ é igual a LS menos lambda efetivo dividido por Mi. LS é igual a 3,12865. Lambda efetivo, que a gente calculou ali em cima, 5,8737. E o Mi, 2 carros por hora, né? Mi igual a 2. Fazendo essa conta, o que vai dar? 0,1918, que é o mesmo resultado. Beleza? Para calcular o tempo médio de espera do carro no estacionamento, devemos partir da fórmula de Little. Então agora a gente quer calcular o WS e o WQ. Como é que calcula o WS? A gente tem essa fórmula daqui. Eu quero calcular o WS, vou então passar o lambda efetivo para o outro lado dividindo. Então WS é igual ao LS dividido por lambda efetivo. LS a gente já calculou, está aqui. Lambda efetivo está aqui. Um dividido pelo outro vai dar 0,53265 horas, né? Porque o nosso lambda efetivo está por hora. Aqui é o número de carros por hora. Então, esse resultado é em horas. Se a gente multiplicar isso por 60, a gente acha o resultado em minutos, que daria aproximadamente 31,9, né? 32 minutos aproximadamente. Então, em média, o nosso carro fica aproximadamente 32 minutos no nosso estacionamento, considerando o tempo que ele fica na vaga temporária, mais o tempo que ele fica na vaga. O tempo que ele fica na fila, mais o tempo que ele fica em atendimento. Então, esse é o nosso tempo de espera no sistema, tá? E agora vamos calcular o tempo de espera na fila, o tempo que os carros esperam em média nas vagas temporárias. Vamos partir daquela equação do LQ, vamos passar o lambda efetivo para o outro lado dividindo, vamos ter que o WQ é igual a LQ dividido por lambda efetivo. O LQ a gente calculou, 0,1918, aqui está o lambda efetivo, um dividido pelo outro vai dar, em horas, né? 0,03265 horas. Multiplicando por 60, isso dá aproximadamente 1,96 minutos, que seria, né,
aproximadamente 2 minutos. Então, em média, aproximadamente, esse nosso carro fica aguardando na vaga temporária por 2 minutos. E aí, ó, esse resultado poderia ser feito de outra maneira. Porque pensa bem, quanto tempo que ele fica em média no sistema? 32 minutos. Não é isso? Tempo total. Quanto tempo que ele fica na vaga, né, em atendimento? É 30 minutos, não é? Está lá no enunciado do problema. Em média, cada carro fica 30 minutos na vaga. Olha, se ele fica 32 minutos no sistema e 30 minutos na vaga, quer dizer que ele fica na fila, né, na vaga temporária, por aproximadamente 2 minutos. Que foi o que a gente calculou aqui, né? Aproximadamente 2 minutos. Então tá aqui, ó, outra forma de obter esse valor. WS é igual a WQ mais 1 dividido por μ. O tempo no sistema é igual ao tempo na fila mais o tempo de atendimento. Então, ó, a gente quer calcular o WQ. Vamos passar 1 sobre μ para o outro lado subtraindo. WQ é igual a WS menos 1 sobre μ. O WS a gente calculou lá em cima. 1 sobre μ seria 1 sobre 2. Repara que aqui está em hora e aqui também tem que estar em hora. As unidades de medida têm que ser as mesmas, tá? Se aqui eu botasse em minutos, eu teria que botar aqui em minutos também, tá? Então isso daqui vai dar 0,03265 horas, multiplicando por 60, isso vai dar, né, aproximadamente 2 minutos, né, 1,96. E aqui, ó, só para ver que é o mesmo resultado, 0,03265, 0,03265 horas. Beleza? E aí, para finalizar, né, vamos calcular o número médio de servidores ocupados, que é o número médio de vagas ocupadas, e também a taxa de ocupação dos servidores. Então, em média, quantas vagas estão ocupadas? É o nosso C barra. A gente pode calcular o C barra fazendo LS menos LQ, número médio de clientes no sistema menos o número médio de clientes na fila, vai dar o número médio de clientes nos servidores, nas vagas. Não é isso? Se eu pegar o que é o número de clientes no sistema, é o número de clientes na fila mais o número de clientes em atendimento. Número de clientes em atendimento é a taxa de ocupação, é o número de servidores ocupados. Então, se eu fizer LS menos LQ, isso vai dar 2,93685. A gente viu que tem uma outra fórmula para calcular o C barra, que é fazer o lambda efetivo dividido por μ. Se fizer lambda efetivo dividido por μ, a gente vai encontrar 2,93685, exatamente o que a gente encontrou aqui, tá? Então, em média, aproximadamente 3 servidores estão ocupados, né? 3 servidores são ocupados no estado de equilíbrio. 3 vagas definitivas, em média, estão ocupadas. Se 3 vagas, em média, estão ocupadas e nós temos 5 vagas, quer dizer que quantas estão ociosas? 2, né? Então, em média, 2 vagas, né, 2 servidores, em média, estão ociosos. Em média, 3 servidores estão ociosos. Aqui o valor exato, né, sendo preciso, 2,93685 e ocioso 2,06315. E aí, como que a gente calcula a taxa de ocupação ou taxa de utilização dessas vagas? Como é que a gente faz isso? Essa taxa de ocupação é o C barra dividido por C. Quem é o C barra? A gente acabou de calcular, 2,93685, dividido por 5, isso vai dar 0,58737. Multiplicando por 100%, aproximadamente 60%, né? 58,7%. Então, em média, os nossos servidores ficam ocupados em 58,7% do tempo. A gente poderia encontrar isso também diretamente usando essa fórmula. Lambda efetivo dividido por μ vezes C vai dar 5,8737 dividido por 2 vezes 5 vai dar exatamente o mesmo valor. Tá bom? Ou seja, em média, em 58,7% do tempo, as vagas do estacionamento, ou seja, os servidores, ficam ocupados, enquanto que, em média, em 41,3% do tempo, essas vagas, né, esses servidores ficam ociosos, tudo isso no estado de equilíbrio. Significa que a taxa de utilização das vagas é de 58,7%, ou seja, a instalação ficou ocupada, em média, em 58,7% do tempo.
significa que o sistema utiliza, em média, 58,7% da sua capacidade máxima, que é de 5 vagas no estado de equilíbrio. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!